cbimachine.com.br e saiba mais. Apomedil Mercedes-Benz, Apomedil Pneus, revendedor autorizado de pneu de carga Michelin. Passe na BR-386 em Lajeado ou ligue 3726-8001. Agora, em nome de Depenomóveis e também de Imobiliária Antares, nós estamos recebendo no estúdio vereador eleito, um dos vereadores dos 15 vereadores eleitos no município de Lajeado, Alex Schmidt. A partir de hoje, nós iniciamos uma série de entrevistas com os 15 vereadores eleitos aqui no município de Lajeado. Trazer as ideias, os planos, os projetos, o formato que quer levar para dentro da Casa Legislativa de Lajeado a partir de janeiro de 2021. E a gente começa com o Alex. Nesta manhã de sexta-feira, daremos sequência toda a semana que vem e na outra, porque afinal teremos 15 dias pela frente para ouvir todos os 15 eleitos, sem discriminação com absolutamente ninguém. Alex Schmidt, bom dia, seja bem-vindo ao programa Frente e Verso, uma satisfação recebê-lo aqui no estúdio. Bom dia, Fernando, bom dia, Rodrigo, bom dia, Fábio, bom dia, ouvintes. A honra é toda minha, né, Fernando, inaugurar esse projeto de entrevistas. Acho que é muito bacana, né, para as pessoas também poderem ouvir um pouco, conhecer um pouquinho melhor quem vai estar liderando o Poder Legislativo nos próximos 4 anos. Parabéns pela proposta. Que renovou bastante, 60% de renovação, né, bastante. E você é um dos novos. Isso aí. Primeira vez candidato, né? Primeira vez candidato. O que lhe motivou a concorrer? Falei muito disso na campanha, bastante, né? Principalmente porque eu acho muito importante a questão do propósito, né? Em tudo que a gente se envolve e se compromete a trabalhar, eu acho que é muito importante que a gente tenha o propósito muito claro. E nesses a gente começa a fazer contas, né? Mas enfim, são quase 20 anos de trabalho voluntário em várias organizações. E eu sempre em todas elas sentia que a gente podia colaborar bastante, mas com uma determinada limitação. E essa limitação esbarrava justamente no poder público, né? Não digo esbarrava, mas o limite era ali. A partir de determinado momento era necessário a atuação do poder público para evoluir em algumas ideias. E isso é um sentimento que eu venho carregando desde aí das organizações que eu participei lá no início da minha vida, né? Estudantis. Pode citar algumas. Claro, claro. Fui presidente de Grêmio Estudantil, depois uma que tem uma maior projeção foi a JCI, a Câmara Júnior, né? Que eu atuei até em nível nacional, fui vice-presidente nacional, assessor jurídico nacional. E depois disso, bastante dentro da CIL, acho que foi a instituição que deu mais visibilidade depois disso, né? Fosse presidente da CIL. Sim, e da Expo Vale também, é verdade. Então, muitos projetos, muitas ideias que se tinha, a gente precisava no poder público e a gente sentia que muitas vezes a visão, principalmente do legislativo, talvez não alcançava ou que o propósito fosse diferente, tal. A gente entendia que deveria se melhorar o legislativo e isso começou a me incomodar, né, me tirar o sono um pouco. Porque... Quando tu fala em melhorar, o que tu quer dizer? Em vários pontos. Tecnicamente, eu acho que carece um pouco, claro que a gente, o vereador poderia se assessorar daqui a pouco tecnicamente melhor, não quero dizer que o vereador precise ter curso superior ou ser formado em direito, não é isso que eu defendo. Eu acho que todas as representações são importantes, né? Mas tecnicamente eu acho que se peca em alguma coisa, pode-se melhorar bastante nisso. E em termos de visão também, eu acho que a questão, e aí eu trago a questão do propósito, né? Se abandonar, ser um pouquinho mais pragmático nas coisas, não tão vinculado a ideologias políticas e mais ao bem-estar das pessoas que vivem na nossa cidade, o desenvolvimento da nossa cidade. Acho que essa questão de propósito é importante, a gente pode qualificar melhor a nossa Câmara de Vereadores nesse sentido, né? A discussão anterior, né, da entrevista anterior tem tudo a ver com isso. Tem tudo a ver. Qual é o perfil de Alex Schmidt? Bueno, eu sou um cara bastante pragmático. Eu analiso as coisas, né, os problemas com um pouco mais de profundidade. Eu acho que um discurso e uma discussão rasa muitas vezes não é suficiente para atingir as melhores decisões. Então, eu acho que é importante a gente analisar com profundidade e desvinculado desse viés político partidário, né? Não me interessa se isso é importante para eleger na próxima eleição ou não eleger, eu acho que não é essa a função. Ótimo. A gente tem que passar 4 anos preocupados
com o bem-estar das pessoas e com o desenvolvimento da nossa cidade. E o Alex possui alguma principal bandeira, digamos assim? Sim, eu tenho dois. A nossa campanha foi baseada em 3 eixos, né? Certo. Um deles era a questão justamente de puxar esse histórico de capacidade, enfim, de envolvimento com a área privada, também tem a experiência pública, enfim. Mas os 2 eixos principais de propostas, eles eram voltados na transparência e no respeito com o dinheiro do pagador de impostos. Então, a gente entende que a tecnologia nos deu ferramentas para que a gente possa evoluir muito mais na transparência, e na transparência não só na questão de prestar contas, que essa é básica, é fundamental. E que já vem acontecendo desde 2012, 2012. Isso, mas eu acho que pode melhorar. Pode, sempre pode melhorar bastante. Mas também na transparência no sentido de abrir um canal de comunicação. As pessoas precisam saber o que o vereador pensa sobre os projetos que estão sendo votados, tem que abrir um canal onde possa opinar, criticar, sugerir ao vereador, inclusive confrontar alguns posicionamentos. Dizer, olha, você está pensando em votar sim no projeto de lei tal. Eu acho que tem que ser não, por isso, por isso, por isso. Isso é trazer uma das 3 principais funções do vereador na prática, que é a representatividade. Você não representa se você não escuta. Né? Uma das coisas que eu mais escutei, como era a minha primeira campanha, né, nessas caminhadas, é que, poxa, os vereadores passam aqui de 4 em 4 anos. Né? E a função do legislativo é representar o cidadão. Também são 3 principais, né, que é representar, uma das mais importantes, fiscalizar e legislar. Né? Isso. Então a representação ela se dá dessa forma, tem que ouvir. Então, né, nessas caminhadas, olha, minha proposta de transparência inclui abrir esse canal de comunicação que as pessoas possam opinar. Legal. E com relação ao respeito ao dinheiro do pagador de impostos, é justamente cortar o que é desnecessário, porque todos nós sabemos o peso do tributo no nosso bolso, né? Em 1 quilo de arroz que a gente compra, qualquer coisa que a gente compra, tem uma carga tributária muito grande. Você promete um só assessor, é isso? Sim, já me comprometi com isso desde o início, é o que eu acredito. Já escolheu o nome? Tem uma ideia, né? Claro que a pessoa está pensando, né? Porque é uma função diferente, ela tem que Você ser vai ligada à ficar com empresa. um assessor. Sim. Compromisso assumido desde o início. Essa tem sido uma discussão ampla que a gente tem travado, inclusive aqui na emissora. Fizemos debates pré-campanha eleitoral sobre esse assunto, porque acreditamos, enquanto grupo de comunicação, que o que acontece na Câmara de Vereadores, e nós teremos a oportunidade de falar com todos os 15 que passarão por aqui, a deixar isso bem claro, porque entendemos que é um exagero o que se faz na Câmara de Vereadores de Lajeado hoje, com um salário, um subsídio na casa dos 7 mil, cada vereador tendo 2 assessores disponíveis, o custo passa de 15 mil reais por vereador. Lajeado tem um orçamento grande, a gente sabe, estamos falando na casa dos 400 milhões de reais para o ano de 2020, este corrente, o prefeito falava isso essa semana passada ainda, de que deve superar a casa dos 400 milhões, mas isso não dá ao Poder Legislativo o direito de inchar da maneira que inchou nos últimos anos. O senhor promete combater este inchaço que nós temos na Câmara de Vereadores hoje, então? Sim, é um compromisso que se assumiu. Como vereador sozinho, o que se pode fazer é não ocupar todos os cargos, né? Isso, pelas nossas contas aí, aproximadamente, né, passa de 300 mil reais durante esses 4 anos para cada vereador, né? Se todos os vereadores fizessem isso, nós chegaríamos em uma cifra quase de 4 milhões de reais, 1% do orçamento anual, né? Mas claro que em 4 anos. Então, acho que é importante, sim, esse compromisso. Sei de outros colegas de Câmara eleitos que já se comprometeram agora também, né? Tivemos uma conversa, participamos de uma reunião almoço na CIL, onde estavam outros candidatos eleitos lá também, que também já assumiram esse compromisso. Legal. Então, acho que a perspectiva é positiva, sim. Mas sim, tem esse compromisso, inclusive, de fazer uma reforma administrativa também no Legislativo, aos moldes do que o prefeito Marcelo Calmo fez no Executivo. Administrativa. Exatamente. O que seria uma reforma administrativa no Legislativo? Vamos lá. Claro que isso depende, né, da nova composição da Câmara. Depende da vontade dos 15. Mas redução de despesa, né? O Marcelo, nessa última gestão, o prefeito Marcelo reduziu em 30% o número de CC, são 60 cargos a menos, reduziu de 14 para 12, 11 secretarias, né? E isso deu uma redução considerável e se conseguiu guardar um recurso importante. E essa reforma administrativa, acho que o Legislativo ainda não fez, está madura, está na hora de fazer. Eu acho que a nova composição deve se preocupar com isso.
tá? Porque, como tu disseste, inflar a máquina pública não melhora a qualidade de vida das pessoas. A gente tem outras prioridades. Educação, saúde, segurança. Serviço básico que a sociedade os menos abastecidos, os mais vulneráveis precisam é disso. Exatamente. Então, esse compromisso eu tenho claro, porque é efetivamente o que eu acredito e o que eu defendi durante todos os anos que eu tive participação em várias entidades. Alex, tu tinha como jargão da campanha o voto de quem produz. Eu queria que você explicasse melhor essa frase. Isso foi um resgate, talvez um pouquinho, da época da gestão da CIL ainda, né? Nós tínhamos um momento onde a CIL tinha uma imagem que não refletia efetivamente o que ela era, de que ela representava o empresariado. Né? E eu não concordava com essa imagem, porque o trabalho que nós fazíamos lá era muito além disso. Sim. Né? Então nós começamos a usar, divulgar e trazer mais para a próxima comunidade para mostrar que a CIL, na realidade, ela representa o setor produtivo. E o setor produtivo não é o empresariado. Não é o empresário. O setor produtivo... Não é só o empresário. Não é só o empresário. O setor produtivo é o empreendedor, mas também o seu colaborador. Né? Muitas vezes a gente passa mais tempo com as nossas equipes de trabalho, principalmente nas pequenas e médias empresas, né, que são verdadeiras famílias que a gente tem, e 95, 96% das empresas são micro e pequenas empresas. Sim. A gente passa muito mais tempo com os nossos colegas de trabalho do que muitas vezes com a família em casa. Né? Eu e o Fernando aqui é quase irmão. Exato. Gente, só falta dormir junto, né? Não. Lá a gente não chega. Lá a gente não chega. Não. Mas, enfim, se mudou um pouco isso, a gente começou a usar essa ideia, né, de que a CIL representava o setor produtivo. E eu trouxe isso para a campanha. Né? Esse é o voto de quem produz, porque é quem paga a conta, como a gente dizia, né? Tem tudo a ver com o eixo de atuação do respeito com o dinheiro do pagador de impostos. O que o senhor espera dos próximos 4 anos no município de Lajeado? Quais vão ser as evoluções que a gente projeta a partir da reeleição do prefeito Marcelo Calmo? Aliás, uma reeleição expressiva. Não é toda vez que um prefeito se reelege com 20 mil votos, quase 20 mil votos a mais do que o segundo colocado. É muita expressão, uma aprovação gritante do governo de Marcelo Calmo. Mas isso aumenta a responsabilidade e o Poder Legislativo terá papel fundamental para fiscalizar e manter o plano de governo cumprido à risca, porque senão cria uma certa soberba. A gente sabe que isso ocorre quando a eleição dá essa diferença como tem, e acho que temos que evitar justamente isso, de evitar uma certa soberba, já que a aprovação foi maciça, e a régua está lá em cima. E né? a régua está lá em cima. Como fazer, no teu ponto de vista, para que essa expectativa se confirme? Bom, eu conheço o Marcelo há mais de 30 anos, né? Fomos contemporâneos de colégio. Como era a campanha? Era o Tampinha e o Patrola? Nós queremos saber, no fim, a gente vai falar sobre o nossos Tampinha. apelidos de escola aí. Mas, enfim, não acho que seja o perfil dele esse. Eu creio que ele vai continuar muito focado no trabalho. E o Marcelo acredita, como eu também acredito, numa política diferente. Uma política cuja decisão é embasada por dados e focada no resultado. Não adianta a gente fazer política para inglês ver, criar uma lei bonita para conseguir uma capa no jornal, tirar uma foto legal, uma lei que depois vai para a gaveta e não é usada e não faz diferença alguma. Então, nós já temos de chega. Exato. Até um dos pontos, né, que eu defendi durante a campanha, inclusive, foi um revogaço. Né? Revogaço. Tem muita lei. Vocês sabiam que tem uma lei... um artigo no Código de Posturas que diz que se o taxista mudar a estação do rádio sem autorização do passageiro, ele pode ser multado? Olha só. Agora pesquisa quantas multas dessas foram aplicadas nos últimos 10 anos. De que ano é essa lei, tu lembra? É lá dos anos 90 e pouco. E eu fico imaginando como seria a fiscalização. Eu fico imaginando o vereador que teve a ideia de criar essa lei. Não sei se foi um vereador, esse partido executivo. Onde partiu essa brilhante ideia? Não me recordo também. Mas assim, a gente tem várias leis que são inócuas, né? Não trazem resultado efetivo algum, que só atrapalham, né? Porque a gente fica com aquele emaranhado de leis, tu não sabe que lei que tu tem que cumprir, porque tem muita lei, tu não acha a lei. Então a gente tem que simplificar. Esse processo tem sido feito com êxito em vários locais, né? Eu posso citar como exemplos a Assembleia Legislativa de Santa Catarina e até a nossa do Rio Grande do Sul, né? Uma comissão presidida pelo deputado estadual Giuseppe Riesgo, do Novo, que tem tido
um trabalho exemplar nesse sentido. Acho que deve ser feito aqui também, mas nesse sentido, né? O Marcelo acho que não tem esse perfil, ele tem uma gestão muito voltada para resultados, eu acho que as urnas demonstraram isso pelas entregas que a administração fez. Alex, só aproveitando isso que tu citaste agora das leis, tu acha que o contribuinte sabe ou entende de fato qual é a função do vereador? Porque a gente percebe muitos vereadores que acabam lançando nas suas redes sociais, eu fui vereador que mais apresentou projetos, que mais tem projetos de lei. E a gente sabe que, de repente, não é o número de projetos de lei que determina se é uma boa certeza não. Ou uma má gestão. Né? Não, com certeza não. Eu acho que a gente tem evoluído muito, né? Mas a nossa democracia é bastante recente, se a gente vai considerar a história do mundo, né? Então a gente está amadurecendo ainda nas questões de cidadania. Sim. As pessoas cada vez mais se interessam por política, veem a importância de acompanhar e estão buscando esclarecimentos, né? Isso é importante que a gente também faça a nossa parte de esclarecer qual é a função do executivo, qual é a função do legislativo. Agora nem tomei posse ainda, mas outros colegas também já comentaram isso. Chovendo pedidos de instalação de lixeira, troca de lâmpada, né? Isso aí basta uma ouvidoria online? Cara, tem um serviço específico no site, né? Exato, então as pessoas precisam conhecer... Não é função de vereador. As pessoas precisam conhecer isso melhor. A gente sabe que a imprensa e a própria divulgação do próprio município não alcança todo mundo. Sim. As pessoas às vezes têm um contato mais próximo com o vereador, né? Mas eu acho que cabe também aos vereadores não se aproveitarem dessa falta de conhecimento das pessoas e mostrar para elas, você pode acessar aqui. E tem um detalhe, né? E se o município não oferece esses serviços, o vereador tem que ir na Câmara ou ir lá na Prefeitura e fazer mobilização, organizar reunião lá no bairro, chamar o executivo e dizer, escuta aqui, nós estamos aqui representando essas pessoas e vocês não estão atendendo serviço. Agora, se valer disso para... abertamente, a gente sabe, usar isso como trampolim eleitoral, porque isso depois na eleição, quando você garante, consegue uma lâmpada na frente da casa de determinadas pessoas que tem só na lâmpada o pedido delas, você está comprando voto. Isso é uma forma dele se perpetuar. Né? Exatamente. Alex, eu tenho uma pergunta para ti. Eu queria saber se uma boa parte do teu eleitorado se interessou mais pela política a partir desse pleito? Com certeza. A gente teve uma surpresa muitíssimo positiva, né? De várias pessoas que voluntariamente vieram ajudar, abrir o voto, né? Botar seu nome à disposição, dizer, eu pedi voto para outras pessoas. Que historicamente não participavam. Exatamente. Pessoas assim que a gente tem uma admiração, que são lideranças empresariais, comunitárias, né? Que sempre se mantiveram discretas, né? Com relação às suas opções políticas e tal, que dessa vez... colocaram o peito na rua, né, como diz, a cara a tapa, e isso foi uma surpresa bastante positiva. E o que motivou esse movimento, na tua opinião? Eu acho que essas pessoas se sentiam carentes de representatividade, né, porque pensam diferente, pensam na questão que nós falávamos agora há pouco, né, de uma política diferenciada, política baseada em dados, em resultado, né, focada em resultado, e não só em se isso vai me dar mais voto ou menos voto na próxima eleição. Eu acho que essa liberdade de escolha, acho que influenciou muito essas pessoas. Tu fez quantos votos? 1.393 votos. Esperava? Não. Nós tínhamos, no início da campanha não se pensa nada, né? A gente tem que sentir como está evoluindo, mas nos últimos 10 dias da campanha a gente teve uma crescente bastante significativa. E, sinceramente, o que eu pensava é que, gente, vamos chegar. Nós vamos chegar. Né? Acho que vai dar. Começou a acreditar. Exatamente. E aí, quando começou os números, deu aquela travada, daí, não, agora não se sabe, vamos esperar fechar para saber. Mas, ao final... O TCE sacaneou a galera. Sacaneou todo mundo, né? Inclusive a imprensa. Talvez principalmente. Foram horas de angústia. Né? Alex. Mas depois, com a votação finalizada, surpreendeu muito, né? Nossa meta era 1.000 votos. 1.000 votos. Nossa meta era 1.000 votos, nós superamos em quase 40%. É o quarto mais votado. Quarto mais votado, por ser a primeira legislatura, que impressiona também a Ana da Pama, a primeira, sim, a mais votada, a mulher, inclusive, primeira corrida eleitoral, também. Isso. Uhum. O Medonho, que é o segundo, o Fornari, que é o terceiro, mas os dois já com alguma corrida na eleição, e aí já o quarto mais votado também. Eu acho que a urna mandou um recado interessante, que essa próxima legislatura tem que estar muito atenta. O quê? Que quer diferente. Que quer mais qualidade, que quer uma melhora, que quer projetos diferentes.
E acho que tem a ver um pouco com o que o Rodrigo perguntava, né, da questão da consciência, da importância da política no desenvolvimento das nossas cidades. Muito bem, aqui os ouvintes, o Clayton Miranda te manda um abraço, está na Clayton. audiência. O Clayton Miranda. Tá dizendo e te desejando sorte no teu mandato. A Alessandra Constantin, tenho muito orgulho do meu voto, abrindo voto, é de político como Alex que precisamos ter na nossa Lajeado. E o Marco Antônio Tessman, nosso ouvinte, escreve no WhatsApp o seguinte... Ele escreve o seguinte: Fernando, você falou estrutura de 15 mil por vereador. Somatiza estrutura e demais cargos, vai chegar a 30 mil ao mês. Calcula ano vezes 12, gestão vezes 48, quanto dá? Não sei porque eu não calculo tão rápido na cabeça. Mas enfim, são os ouvintes que estão atentos a este gasto excessivo, expressivo, se é excessivo ou não, deixamos ao cargo do nosso ouvinte, mas a gente precisa falar sobre isso. E cumprimentos por tu trazer. O Fábio Jäger faz esse movimento lá sobre... questão que o nosso telefone continua não funcionando. Tudo bem, não tem problema. A gente vai tocar assim, sem telefone, o nosso programa. Eu queria hoje. entrar em alguns temas um pouquinho mais... Eu quero só saber qual a origem do Tampinha depois. Ok. Tá bem. Em Estrela está agora mesmo em debate aí o 13º salário, ou a gratificação natalina aos vereadores, né? Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Sou contra e, obviamente, que não vou abrir mão, né? Vou declinar. Contra. Sim. E tu acha que é possível? Sou contra o pagamento, né? Por que você é Mas, contra? de qualquer forma, se for pago, eu vou declinar do meu, que é o que eu posso fazer sozinho. Perfeito. E por que você é contra o pagamento? Eu acho que a função legislativa, e talvez isso é uma coisa que eu trago de casa, né? Meu avô foi vereador em Cruzeiro do Sul pela Arena. O teu avô foi vereador. Meu pai Como não é que era o chegou... nome dele? Lauro Schmidt. Lauro Schmidt, Em em que- Cruzeiro do Sul. Cruzeiro do Sul. Lembra Nos o anos ano? 80 e... Cara, eu era muito pequeno, então deve ter sido 82, Tem uma origem 84, política, então, tem. aí. Ah, viu? Meu pai participou, não se candidatou nunca, mas participou das campanhas políticas em Cruzeiro a vida toda. Então, me criei correndo nas reuniões do PDS, né? Depois PP, enfim. Você é natural de Cruzeiro do Sul? Eu nasci lá, mas minha família mudou para cá, eu tinha pouco mais de um ano. Legal. Então, cresci aqui, mas como meus pais trabalhavam lá, tinha contato lá. Então, na época ainda da gestão da dona Iris Rank... que A foi Iris Rank, primeira prefeita. mulher prefeita no Vale do Taquari, na história. Exatamente. Então, a casa do vô era pertinho da prefeitura, eu ficava lá à tarde, volta e meia eu fugia da casa do vô, ia lá na prefeitura, né, brincar um pouquinho, e a dona Iris estava sempre lá, uma pessoa fenomenal, eu gosto muito dela. E, enfim, então, eu vejo que essa questão da representação política, ela não é uma profissão. Você está ali cumprindo um papel, você está ali servindo, né, a população, representando a população. Não faz sentido o pagamento de uma gratificação natalina, porque não é profissão. Você não está ali dando expediente 8 horas por dia. Né? Não entendo dessa forma. E talvez um pouco porque eu venho da iniciativa privada, né? Sabe que o profissional liberal não tem 13º nem férias, né? Não tem a regra. Tem que fazer a sua própria receita. Né? Faz acontecer. Só aproveitando em relação à profissão ou não, tu pretendes concorrer à reeleição em 2024? Cara, eu acho que é muito cedo, é a primeira vez que eu me candidato e me elejo, consequentemente, né? Mas eu acho que tem 4 anos de trabalho que eu quero focar. Né? Eu não quero pensar em próximas eleições, porque eu não quero que isso influa nas decisões que eu tomar durante esses 4 anos. Esses 4 anos a dedicação vai ser para melhorar a cidade e a qualidade de vida das pessoas que moram aqui. Se eu pensar em próximas eleições, eu vou estar desvirtuando o foco. Né? Eu entendo que não é por aí o caminho. Não é como eu falei, eu acho que política não é profissão, eu continuo os meus negócios, que é da onde eu tiro o meu sustento, e por isso eu tenho total liberdade, né, de daqui 4 anos fazer essa decisão tranquilamente, né, dizer, olha, minha contribuição foi feita, né, estou saindo, ou então, olha, posso contribuir mais, é necessário, não é necessário, essa reflexão se faz daqui 4 anos. Algum desejo de outro cargo, prefeito, deputado, já pensaste nisso? É a minha primeira experiência num cargo público de representatividade, então é cedo para pensar nisso, né? A gente tem que desenvolver um trabalho e ver como isso vai fluir, ver qual também vai ser a repercussão e a recepção da comunidade às ideias que a gente tem. Claro que puxando, né, a votação, eu fui muito claro das minhas posições durante a campanha. Eu não mudei nenhuma posição
em função de ganhar voto ou perder voto. Né? Eu deixei bastante transparente porque eu quis dar uma opção clara para as pessoas. Olha, eu entendo isso, defendo isso. Então, se você me eleger, não espere algo diferente. Né? Eu fixei posições firmes com relação a não nomear o segundo assessor, a ser favorável à liberdade de negociação do comércio ao domingo. Podemos entrar nesse assunto? Ok. Rapidinho, temos que encerrar. Vários temas. O presidente, o atual presidente, seu colega no PP, encaminhou um ofício, né, algumas entidades, de lojas, a CIL, SIC, Vale Taquari e CDL, convocando para a realização de um plebiscito para deliberar sobre a abertura irrestrita do comércio aos domingos, com negociação, claro, entre empregado e patrão. Eu queria a sua opinião sobre esse tema. Bom, 2 pontos só para a gente pautar Ótimo. A opinião, né? A proposta não seria restrita, né? Acho que a proposta do rival nem entra na questão da comércio aos domingos. Ela continua... que não é a lei de liberdade econômica. Ah, tá, ok. A convocação para um plebiscito para deliberar perfeito. Sobre o assunto. Perfeito. Bom, o segundo ponto, né? O primeiro não é irrestrita, porque existe regulamentação tanto constitucional quanto da própria legislação trabalhista que proíbe a abertura de todos os domingos. Né? Existem regras para fazer isso. E então a ideia da abertura aos domingos, na realidade, ela é um pouco distorcida e tem que ser esclarecida. Na realidade, é que haja a liberdade de negociação, tal qual há hoje já previsto na legislação municipal, mas com a intervenção do sindicato. Né? São 6 ou 7 municípios no estado do Rio Grande do Sul só que tem essa legislação municipal, todos os outros não. Eu acho que passou, o momento é diferente, enfim. Eu acho que a gente tem que derrubar essa restrição para que haja liberdade de negociação. Nada impede que um funcionário nomeie um procurador para negociar por si, que pode ser o sindicato, sim, não tem problema. Mas por livre escolha. Né? Eu defendo a liberdade por causa disso. Com relação ao plebiscito, só para corrigir a nomenclatura, não existe plebiscito de uma entidade privada. Né? É mera pesquisa de opinião. O plebiscito é um instrumento constitucional de consulta popular, mas que emana do poder público. Né? Então, não vejo sentido, claro, pode ser só uma palavra diferente, né? Talvez o presidente quisesse realmente a opinião das associações, das entidades, enfim, né? É essa a questão. Mas aí eu começo, tem algumas reflexões que são importantes. Uma consulta popular não é simples de fazer. Que pergunta vai ser feita? Vocês vão perguntar, você quer trabalhar no domingo? Bom, eu vou responder que não. Tá? Eu, como profissional liberal, às vezes tenho que trabalhar domingo, paciência, mas eu tenho que trabalhar domingo, né? Então, a pergunta influi muito. A questão de quem vai ser consultado, né? E qual seria a pergunta correta na sua opinião? Isso tem que ser muito bem refletido, não sei. Não saberia te dizer agora, não pensei sobre isso, né? Mas é provável que o assunto vai estar na pauta no ano que vem. Provavelmente sim. A gente se compromete a isso, inclusive. Não se resolve esse ano mais. Não tenho nenhuma expectativa em relação a isso. E tem uma outra questão importante, né? Porque na relação do comércio, nós temos quem vende, mas nós temos quem compra. A abertura do comércio dos domingos tem tudo a ver com o comprador residente em outros municípios. Sim. O consumo mudou, o comportamento do consumidor diferente. mudou. A pesquisa não pode ficar restrita, ela já e aí pesquisa, como faz? Né? Muito então, bem. Isso é assunto para a gente desdobrar ao longo dos próximos anos. Dos ouvintes. Diz para o Alex que Danton Pierretti está na escuta, deves conhecer. Juliano, não votei no Alex, pois já tinha meu candidato, mas pelo que estou ouvindo, será um excelente vereador para a nossa cidade. Isso é o que interessa. Obrigado, com Juliano. Todas as colocações dele. Lajeado merece mais pessoas assim no executivo. O Márcio Dalcin, que também se elegeu, passando para parabenizar o Alex e a rádio pela abertura deste espaço aos vereadores eleitos. Estarás aqui nos próximos... Schmidt é que nem Silva, né? Brota de todo lado. Exato. O André Tchek, baita entrevista, por mais Alex Schmidt na Câmara de Vereadores. O André Tchek é meu dentista. Olha só. O Fábio Kremer, bom trabalho na Câmara. Tampa, explica para encerrar da onde vem essa ideia de tampa. É tampa ou tampinha? Tampinha, mas abreviatura, né? Abreviado para tampa, né? Mas enfim, acho que é o ônus de eu ter amigos muito altos, né? Aí não é eu que sou baixinho, são os amigos que são muito altos, né? Então, o pessoal lá em cima e eu sempre aqui, né? Então, é o Tampinha. É mesmo? Vem dali? É isso aí. E vem da ano já? É um apelido que eu devo ter desde a 6ª ou 7ª série, uma coisa assim, é bastante antigo.
Muito bem. Alex, te agradecer pela entrevista, cumprimentar pela vitória, pela expressiva votação e te desejar sucesso e muito bom senso na condução da função legislativa, que é tão importante para todos nós. O Poder Legislativo forma, dentro do tripé democrático, tem um papel exponencial. E a gente tem dito e repetido isso todas as vezes. Mas isso não significa que a gente pode fazer algumas coisas como a gente fez, acho que precisamos evoluir. E você traz umas boas perspectivas. Cumprimentos e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Fernando, pela oportunidade. Realmente foi muito bacana conversar um pouco com isso e podem ter certeza que o meu trabalho vai ser totalmente direcionado a esse propósito que a gente defendeu durante toda a campanha. Que legal. Muito bem, um abraço, até mais. Estamos no Frente e Verso e este foi Alex